Olá! Você já deve ter ouvido muitas vezes notícias sobre a apropriação indevida de informações. Empresas, indústrias e instituições precisam mais do que nunca proteger os seus segredos. No fórum de hoje vamos debater quais as consequências da violação de um segredo e quais as formas de proteção. Vamos ver agora o caso da L'Oréal, que vai ter de pagar 91 milhões de dólares por furtar segredos de uma startup. A notícia correu o mundo. A gigante francesa de cosméticos foi condenada pela justiça americana por furto de segredos industriais, quebra de contrato e violação de patente de uma startup. Segundo a decisão do Tribunal dos Estados Unidos, a L'Oréal teria se apropriado da fórmula de um produto que protege o cabelo durante tratamentos de descoloração. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Horácio Vale, mestre em Direito Internacional Tributário, e César Bergo, especialista em governança corporativa. Muito bem-vindos ao fórum, obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigado também pelo convite, estamos aí para debater. Ok, então vamos lá, né? Horácio, o que de fato configura uma violação de um segredo industrial, como esse caso que a gente viu da L'Oréal? Primeiramente, é bom esclarecer que o segredo, as informações dentro de uma empresa, elas têm valor. E esse valor é intangível. Então, a empresa ela tem que se cercar de algumas políticas internas para proteger esse bem que é muito valioso. Antes de mais nada, fazer uma diferenciação da proteção que é feita pela Lei de Propriedade Industrial e pela Lei de Direitos Autorais. Existe uma diferença. Pela Lei de Direitos Autorais, que protegem as obras que são criação do gênio humano, a proteção ela é automática e decorre do próprio nascimento da obra. Ou seja, o artista, o escritor, o escultor que produz uma obra intelectual, protegida pela Lei de Direitos Autorais, ele não precisa fazer nenhum registro para proteger a obra. Já no que diz respeito à propriedade industrial, a lei exige uma formalidade e, em razão dessa formalidade, que é geralmente o fornecimento de uma patente, que é um monopólio temporário para exploração comercial daquele produto, daquela tecnologia que foi produzida, é que existe essa preocupação de se proteger essas informações que refletem todo um investimento de dinheiro que a empresa faz em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e também que vai possibilitar essa empresa a extrair daquele produto o retorno econômico. A propriedade industrial, a violação do segredo industrial, ela vai ter uma série de consequências. Consequências de natureza trabalhista, porque o empregado, o servidor, o funcionário que viola um segredo de uma empresa, ele comete um ato gravíssimo no cumprimento do contrato de trabalho e sujeita-se à rescisão por justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT. Também se submete a sanções de ordem penal, em razão de que o Código Penal tipifica essa conduta como crime, tá? E também aspectos de natureza civil, que a principal é o ressarcimento dos prejuízos que essa violação causou àquela empresa que tenha desenvolvido e investido tanto em tecnologia e teve o seu segredo violado por um ato de um funcionário de terceiro e que essa violação possibilitou essa outra empresa, essa concorrente, a explorar aquele benefício que seria legítimo, de legitimidade do seu titular. Além desses três aspectos que eu mencionei, na área pública também existem algumas repercussões na questão da violação desse segredo que é protegido pela lei, que pode ser capitulado pela Lei de Improbidade Administrativa. Temos também a Lei de Conflito de Interesses, que veda esse tipo de comportamento, onde há conflito de interesses. Então são muitos os cenários. São muitos os cenários e uma violação de um segredo, ela pode ter vários desdobramentos. E temos também várias profissões que tutelam o segredo para garantir o respeito à privacidade e à própria autonomia da pessoa. E nós vamos ter a questão do advogado, a questão do psicólogo, a questão do médico, né? Mas, em geral, o sistema jurídico nacional, ele protege o sigilo, o segredo, em especial industrial, em razão dessa importância econômica que o sigilo tem
para a economia e para as empresas. Bom, nós estamos falando aqui do caso da L'Oréal, né, César? E para que as pessoas possam entender, né, mais a fundo, né, do que a gente está falando, os relatos dizem que houve uma reunião, né, entre a L'Oréal e uma startup. Essa startup apresentou uma fórmula, existia um contrato de confidencialidade, um termo de confidencialidade, e depois surgiu no mercado um produto muito similar, né? Mesmo se resguardando, né, o que mais essa empresa poderia ter feito ou não? Era isso mesmo? Na verdade, você tem no mercado um valor pela marca, né? Então, geralmente, existe o patrimônio da empresa, existe a diferença exatamente pela criatividade, pelo desenvolvimento de ideias, que a gente chama no mercado de goodwill, que é essa diferença entre o valor patrimonial e o valor da marca. Então, as empresas geralmente desenvolvem produtos através do departamento de pesquisa e desenvolvimento, as ideias, e geralmente elas vão agregando valor à marca. Então, você tem empresas tipo Google, você tem empresas tipo Microsoft, né? Empresas como Facebook, que são empresas que patrimonialmente praticamente não valem nada, mas as ideias que estão ali dentro valem muito. Então, uma startup, ela tem um corpo pequeno de empregados, normalmente. Então, o que vale ali é a ideia desenvolvida. E um grande grupo, como a L'Oréal, se vale do poder econômico, às vezes, para seduzir essa startup e ir além do que o contrato rezava, que era para guardar a confidencialidade e respeitar o direito industrial dessa startup. Então, não foi respeitado. Obviamente, existe uma legislação americana que favorece a análise desses projetos, desses processos. A legislação brasileira ela é um pouco diferente. Então, no passado já existiram outros casos, inclusive envolvendo a Procter & Gamble e a Unilever, por exemplo, um acordo que custou a Procter & Gamble 10 milhões pela espionagem industrial. Então, existe a questão da espionagem industrial, que você contrata um escritório até para fazer essa espionagem, e no caso da L'Oréal, não, né? Era um parceiro de negócios em que a L'Oréal se valeu do conhecimento que ela adquiriu para depois lançar o produto. Fica difícil a L'Oréal, até por conta do que aconteceu, que a justiça realmente deu ganho de causa para a startup, provar que ela não teve essa intenção, né? Porque a prova está ali, né? O produto está ali que pode provar isso. Mas, do ponto de vista industrial, muitas vezes você não consegue comprovar isso. Então, é necessário que a empresa adote procedimentos de segurança, né? Como a reserva do desenvolvimento dos laboratórios, né? Não permitindo acesso, né? Mesmo que, às vezes, você tem situações em que a empresa coloca um funcionário dela lá dentro da empresa para poder espionar, depois ela sai e traz o segredo industrial. São situações que a própria administração, através de uma governança eficiente, ela pode estabelecer alguns parâmetros de verificação, de controle, lembrando sempre que o controle não pode ser maior do que a operação, senão a empresa quebra. Então, o controle tem que ser eficiente, de maneira aleatória. Então, a empresa poderia ter adotado isso para efeito de não chegar a essa questão judicial, né? Você tem os acordos extrajudiciais, né? Tem o bom senso, a prudência, né? Que realmente é recomendado nesse tipo de relacionamento industrial, mas o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas querem o segredo do sucesso, né? Então, quer encurtar o caminho, quer o atalho, não quer investir. Então, muitas vezes você precisa investir muitos recursos para você ter um certo resultado de sucesso. E as pessoas já querem pegar o sucesso. Na década de 50, nós temos o exemplo dos carros, né? Os japoneses copiavam os carros americanos, ao ponto de desenvolver tanto a tecnologia que hoje é praticamente uma referência em termos de segurança e de mecânica. Então, é importante, então, que a gente tenha em mente, exatamente guardadas as devidas proporções, os direitos de cada um desenvolver as suas ideias e de maneira confidencial. Existe um aspecto importante também, que toda vez que você vai se envolver em qualquer empreendimento, você assina o que eles chamam de acordo de intenção. Esse acordo de intenção prevê exatamente a reserva das informações, preservando o segredo industrial. Então, do ponto de vista técnico, esses casos tipo a L'Oréal nos serve para exatamente mostrar o cuidado que as indústrias têm que ter com esse processamento. Vão acontecer casos, obviamente, como aconteceu, mas a partir do momento que acontece e a justiça dá um ganho de causa para a parte mais prejudicada,
você tem uma certa ética ou uma certa moral que a pessoa pode não fazer por medo de acontecer alguma coisa e não por amor à ética, né? E não é um problema só de grandes empresas, né? Os pequenos negócios também precisam estar bem atentos a essa questão. Horácio, aí eu quero entrar um pouquinho, antes da gente ir para o intervalo, rapidamente, na questão da patente, né? Nem tudo pode ser patenteado, Sim, é isso mesmo? A lei de propriedade industrial, ela traz aquilo que não pode ser patenteado, né? E uma das coisas que as pessoas geralmente confundem, principalmente os leigos, é que as ideias elas não são objeto de proteção nem pela lei de direitos autorais e nem pela lei de propriedade industrial. Daí a importância, eu costumo falar que o advogado, nessas questões de inovação tecnológica e de desenvolvimento, ele tem que agir mais como um clínico geral, utilizando uma comparação, do que como um médico legista, né? Ou seja, ele tem que agir antes do problema. E antes do problema, é recomendável que se faça um contrato de confidencialidade com relação àquelas informações que são repassadas ao parceiro comercial e também, em caso de maiores, das conversações fluírem, que o contrato ele preveja a questão relativa à partilha da propriedade intelectual. Por quê? Porque pode ser que aquela informação que seja passada em razão da confidencialidade, só ela não seja suficiente para desenvolver uma tecnologia. Então, utilizando uma ilustração, a empresa teve a informação, ela obteve a informação, mas só com aquela informação ela não conseguia reproduzir. E ela partiu daquela informação e com a participação dela, com o aporte dela no desenvolvimento tecnológico, ela conseguiu desenvolver um produto que venha a ser objeto de proteção também, né? Então, nesse caso, é recomendável que se faça a previsão contratual para dar suporte também para a empresa que tenha repassado aqueles dados que, embora não sejam suficientes para desenvolver uma tecnologia, serviram até determinado ponto para que o produto viesse a ser produzido. Ok, eu vou pedir licença para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre essa relação empresa-colaborador, que também é um pouco delicada, né? Não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é violação de segredo industrial ou empresarial. César, a gente falou muito no primeiro bloco sobre essa relação entre empresas, né, legislação, o que se deve fazer para não ser vítima, né, desse tipo de violação. Mas o que de fato é considerado confidencial, né? O Horácio, ele falou muito assim, às vezes é uma parte do segredo, né, que é mostrada numa reunião e tal, mas o que de fato a gente precisa ficar atento para considerar que realmente é confidencial? Geralmente você tem situações ligadas ao negócio da empresa e também existem situações que você tem que olhar a concorrência. Então, normalmente, desenvolvimentos, pesquisas, levam você a estudar o posicionamento do seu produto e o próprio produto. Então, pode ser confidencial você analisar qual vai ser o segmento de mercado que você quer atingir, dentro de um planejamento, dentro do desenvolvimento, e também pode ser o próprio produto, né? É o caso, por exemplo, para citar, antigamente existia o bolachão, aquele disco que tocava, depois veio o CD, depois é o pendrive. Hoje em dia já nem se usa mais, ou seja, houve uma evolução, então os produtos eles vão evoluindo. Então, nessa quebra, né, é um segredo industrial que deve ser preservado, de uma maneira em que o mercado é uma novidade, e o mercado vai pagar caro por essa novidade. Então, existe um valor envolvido e realmente é importante. Outra questão também é a questão das informações, a segurança da informação. Então, também pode envolver fatos confidenciais. Então, às vezes, geralmente levados por um empregado para fora, né? Você demite um empregado. O empregado, até por questões de revolta, vai e passa essas informações para um concorrente. Né? Plano de comunicação. Exatamente. Então, do ponto de vista técnico, confidencial pode ser tudo aquilo que vai gerar um certo valor e que naquele momento se torna uma novidade que precisa ser preservada.
porque pode produzir um valor também fora. Tipo, você tem uma situação em que você vai provocar uma valorização das ações da empresa no mercado. Então, a legislação chama isso de fato relevante. Então, você não pode sair por aí comentando e quando você toma conhecimento numa diretoria, que você faz parte da diretoria, você não pode usar em benefício próprio. Então, o insider information, né? Você também recebe uma certa cobertura para efeito de você se manter dentro dessa linha. Então, o segredo industrial, ele deve ser preservado e tem que haver os cuidados, né? Porque pode haver a espionagem industrial, você contratar alguém para poder saber o que está acontecendo na empresa, você pode ter uso de tecnologia, de escuta, para você poder também saber, ou seja, esse trabalho, ele vai desde um simples, uma verificação da parte de comunicação da empresa, a entrada de pessoas na empresa, questão de ambientes, né? Uma varredura geral, né? Exato. Então, existe uma gradação que é importante ser seguida para não ter surpresas lá fora. Então, às vezes pode haver a negligência, imprudência, omissão do empregado, né? Então, tem que trabalhar esse lado que a gente chama em governança corporativa de risco operacional. Então, você tem que ver o risco operacional que pode envolver tanto questões de materiais, como obsolescência, equipamentos, sistemas, como também pessoais, que é o dolo, má-fé, até uma falha em serviço, que pode provocar o vazamento de uma informação importante. Então, nunca é tarde você adotar essas medidas, até para evitar esse tipo de surpresa. Então, dentro da governança corporativa, são regras importantes, né? Desde a questão de acesso de funcionário e tudo, e também a questão de legislação. Então, existe a legislação, a norma, que a lei é para ser cumprida. Então, os próprios órgãos de regulação, eles estabelecem alguns limites com relação à confidencialidade, né? A Comissão de Valores Imobiliários, por exemplo, ela estabelece alguns ritos que as empresas SA, através da Lei 6404, da Lei de Sociedade Anônima, elas são obrigadas a seguir, tanto em questões de conselho de administração, conselho fiscal, conselho diretor. Então, isso tudo já está meio que estabelecido, mas existe a norma não escrita, que você também tem que observar para efeito de não ter um prejuízo. Ok. Horácio, nessa relação empresa-colaborador, só o contrato de trabalho é suficiente ou eu preciso de um termo de confidencialidade? Ele pode ser genérico? Eu tenho que ser específico na hora de elaborar? Geralmente, os contratos de confidencialidade, os acordos de confidencialidade, eles devem abarcar aquilo que deixe a empresa numa situação de conforto, né? Então, eu sempre sugiro que o contrato de confidencialidade, o acordo de confidencialidade, ele aborde todos os aspectos que possam ter alguma informação que venham impactar a empresa. Como, por exemplo, até a questão contábil, patrimonial da empresa pode impactar negativamente na atividade da empresa se for revelada de maneira indevida. E além de estar bem fechada a questão contratual, com a previsão contratual de que a empresa também se compromete a treinar e a estender aquela preocupação, aquela política de segurança da informação para os seus funcionários, para todos os funcionários internos, né, para criar essa cultura de proteção à informação. Porque não adianta nada, por exemplo, uma empresa assinar um acordo de confidencialidade por intermédio do seu diretor, e na prática do dia a dia, por exemplo, um secretário ou um mensageiro, inadvertidamente, tomar conhecimento daquela informação e divulgar aquela informação, mesmo que sem a intenção, que é um fato que pode ocorrer e que pode causar prejuízos econômicos à empresa. Então, a política, uma cultura de proteção a essas informações, ela é muito bem-vinda para evitar a questionamentos posteriores com relação à quebra desse sigilo. E essa cultura, ela existe? Ela existe mais em empresas grandes, em empresas públicas? As empresas pequenas estão já despertando para isso? Como é que está esse cenário, César? O cenário é que geralmente a gente aprende com a dor, né? Às vezes com esses escândalos, né, as empresas acabam adotando medidas em que vem afetar a questão cultural. A questão cultural, ela passa também por uma questão de experiência e treinamento. E as empresas, elas têm investido nesse tipo de procedimento,
até por conta também de não sofrer sanções legais, porque muitas vezes você tem a ideia, mas nada impede de eu ter uma outra ideia também e elas serem coincidentes. A forma de produzir ela pode ser diferente. Então, um exemplo que eu posso citar é a questão da Comissão de Valores Mobiliários. Ela exige que os fundos de investimentos publiquem a formação de carteiras deles. Em alguns casos, os fundos pedem adiamento, exatamente que alguém entra lá e toma conhecimento de como é que é estruturado o fundo, tira uma fotografia e faz igual, né? Então, existe a propriedade daquele desenvolvimento em que houve conhecimentos, né? Análise de risco, que é caro, não é barato. Então, as empresas elas têm cuidado mais desses fatores hoje, até por conta da própria governança corporativa, que passa a ser integrada à atividade do dia a dia da empresa, né? Então, hoje em dia, a partir de 1995, quando houve a quebra do Banco da Inglaterra, o Banco Barings, né, que era o Banco da Rainha da Inglaterra, em 95 ele quebrou, então foram desenvolvendo o que a gente chama de controles internos. Então, os controles internos, eles foram criando procedimentos através da análise do risco operacional, em que as empresas hoje estão engajadas na adoção da transparência também, e também com relação à parte de segurança da informação e segurança industrial. Então, eu vejo hoje muito mais avançado os procedimentos das grandes empresas, porque a pequena empresa normalmente não tem recurso para investir. Então, ela vale muito da criatividade, né? Então, são as mais atingidas. Mas tem questões básicas que elas podem adotar. Sim, né? Mas o que a gente vê no mercado da realidade é que as grandes empresas, e médias e grandes empresas, elas têm investido e conseguido bons resultados. Esses casos mais pontuais, eles têm se verificado em empresas menores. Isso acaba refletindo nesses casos em que não há um empenho, né, por parte, porque geralmente o empreendedor ele vai por ele mesmo, né? E ele não toma esses cuidados. Infelizmente é na dor que ele vai falar, poxa vida, eu podia ter feito isso, agora é tarde, porque eu não fiz o registro, eu não tomei as providências, que existe demanda de recursos para fazer isso, né? Não é uma coisa barata. Mas as pessoas têm que ter consciência, exatamente aí eu coloco essa questão da governança, de que é um bem necessário, um investimento necessário. E mais do que investimento, é a própria segurança do negócio. É garantir a perenidade do negócio, o futuro do negócio. Então eu vejo crescente, né, essa preocupação e vejo com bons olhos, porque de fato exige essa questão de comprometimento, né? Então, nem que seja, pelo menos, dar entrada num registro de marca, num produto que seja patenteável, né, ou num termo de confidencialidade. Horácio, eu queria aproveitar para te perguntar, quanto tempo dura um termo? Vamos supor, eu assino, eu saio da empresa, existe uma regra geral? Olha, tem dois tipos de preocupação. Tem a preocupação em resguardar a empresa funcionário, né, e aí se recomenda que no contrato de trabalho exista aí um período que após o rompimento do contrato o empregado ficaria impossibilitado de trabalhar na área ou numa concorrente, né? Uns 3, 4, 5 anos, né? Que é geralmente um período razoável. E o termo de confidencialidade, geralmente, ele tem uma previsão de 5 a 10 anos, que é mais ou menos o tempo necessário para resguardar a empresa. Complementando a resposta anterior e na linha do que o doutor César falou, a questão também da proteção das empresas, ela se dá por um instrumento, por uma política chamada compliance, que é aquela política de conformidade, né, para ver se as medidas a serem adotadas para proteger aquele bem intangível foram utilizadas na forma apropriada e no tempo apropriado também, né? Agradeço muito a vocês a presença aqui no fórum. Um ótimo debate. Obrigada, César. Eu que agradeço o convite e também lembrando sempre que as empresas seguindo essas normas e essa cultura de proteção, a empresa vai crescer e quem ganha é o mercado. O mercado ele ganha com empresas fortes e com grande criatividade, porque o que está pensando hoje vai ser o negócio daqui a 5 anos. Então, crescimento sustentável. Tem que se pensar nisso. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Horácio. Jordana, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma satisfação estar aqui na TV Justiça. E a questão do sigilo
industrial ele é importante, porque a partir do momento em que uma empresa se protege, toma as medidas adequadas para tutelar o seu intangível, quem ganha é a sociedade. Ao evitar que empresas sejam beneficiadas de maneira indevida, quebrando aí um dos princípios reitores da atividade econômica brasileira, que é da livre iniciativa e da competição entre as empresas, que no final o consumidor, a população como um todo que é a grande beneficiária dessas medidas protetivas. Com certeza, muito obrigada. O Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo!